Pois é, essas divergências sobre o arcabouço fiscal ainda podem deflagrar nova crise entre a Câmara e o Senado. As mudanças feitas pelos senadores no projeto do novo arcabouço fiscal deixaram integrantes da Câmara insatisfeitos e podem, inclusive, gerar novos atritos entre as duas casas. A perspectiva de mudanças no projeto irritou deputados que apontam que os ajustes só deveriam ocorrer caso a Câmara e o Senado estivessem de acordo com essas alterações. Como não houve um alinhamento, pode ocorrer esse estremecimento entre as casas, o que vai exigir uma nova articulação para que os ânimos voltem a ficar um pouco mais calmos nas duas casas legislativas. Bom, e o relator, aí do arcabouço fiscal lá na Câmara, o Cláudio Cajado, o deputado Cláudio Cajado, ele criticou o Senado por aprovar estas mudanças sem justificativas técnicas. Ele acaba considerando, então, que as mudanças do Senado políticas não são embasadas tecnicamente, que sim são mudanças políticas, na visão dele. Cláudio Cajado defende, inclusive, reverter todas as alterações que foram feitas pelos senadores e voltar ao teor do seu relatório original. O relator ressalta que a inclusão de despesas no limite visa a sustentabilidade da dívida pública e na redução do médio prazo. O texto ainda precisa ser votado novamente pela Câmara antes da sanção presidencial. Um ponto importante aqui, né, Felipe, que a gente visualiza que começa a acirrar, começam os nervos novamente ficarem acirrados. A gente já viu isso acontecer especificamente em algumas falas, inclusive o próprio Senado falou que o Senado não é um carimbador da Câmara, né, trazendo ali uma sinalização de que o papel do Senado é justamente tomar as decisões por si só, próprias, não exatamente ser apenas um carimbador, ou seja, acatar o que vier da Câmara. Porém, né, não houve esse alinhamento que se esperava que pudesse acontecer entre o relator lá no Senado e o relator da Câmara e junto com Arthur Lira. Havia uma expectativa de que isso fosse desenhado com esse alinhamento para facilitar justamente esse trâmite lá na Câmara. E não aconteceu. De fato, a gente vê agora que Cláudio Cajado já devolveu a resposta ali para o Senado, né, de que não houve esse alinhamento e que eles não vão acabar aceitando que foram mudanças políticas e não com embasamento técnico. Pois é, o mundo ideal para o governo era apresenta o relatório do arcabouço fiscal, como foi bastante debatido na Câmara dos Deputados pelo relator Cláudio Cajado, aprova, 15 dias depois aprova no Senado da maneira que tinha passado na Câmara e iria para a sanção presidencial. Esse era o mundo ideal do governo. Agora, algumas cascas de bananas foram colocadas ali no meio do caminho e, claro, mudanças no texto por parte do Senado, justamente porque, ao invés de ter sido votado diretamente no plenário do Senado, passou na Comissão de Assuntos Econômicos, senadores fizeram mudanças, senadores apresentaram emendas a este texto, elas foram acatadas pelo senador Omar Aziz, que é o relator do arcabouço no Senado, ou seja, uma série de situações foram colocadas ao longo de todo esse processo que tem dificultado a vida do governo. Agora voltou para a Câmara dos Deputados. O Cláudio Cajado falou que vai retirar todas as alterações e que não foram debatidas. Acontece que nesse meio do caminho tem uma figura bastante importante, que é a figura do próprio ministro Fernando Haddad, porque tanto a discussão na Câmara quanto a discussão no Senado foi bastante discutida, debatida e articulada pelo ministro Fernando Haddad. Ele entende que os senadores fariam algumas mudanças, ele entende, inclusive ele falou que essas mudanças poderiam ser levadas em consideração sem nenhum tipo de problema e que agora ficaria a cargo das duas casas legislativas para que elas pudessem passar o projeto. O que o governo quer, no fim das contas, Paula, é que esse projeto seja passado, que esse projeto seja encaminhado, votado e para a sanção presidencial, justamente porque tem a lei de diretrizes orçamentárias que precisa ser apresentada logo depois da volta do recesso parlamentar. Então, quanto mais tempo se perde discutindo essas, como eles dizem, filigranas, né, esses detalhes, e menos tempo o governo tem para desenhar uma lei de diretrizes orçamentárias. Tanto o Ministério da Fazenda, na figura do Haddad, quanto o Ministério do Planejamento, na figura da Simone Tebet.